Os frutos são estruturas formadas a partir do desenvolvimento do ovário da flor, e eles possuem duas partes principais, o pericarpo e a semente. O pericarpo é resultante do desenvolvimento da parede do ovário e a semente dos óvulos fecundados. O pericarpo tem três camadas: o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo, sendo o epicarpo a parte mais externa, formada pelo tecido epidérmico externo. O mesocarpo é a camada que fica entre as outras duas, no meio, e ele representa a parte mais desenvolvida do fruto. E por último, o endocarpo, que é a parte mais interna, formada pelo tecido epidérmico interno. Procedente do latim baca, baga é um termo usado para nomear uma fruta carnuda que tem polpa, e é nessa polpa que se encontram as sementes. Em geral, as bagas são comestíveis, e como exemplo a gente pode citar as uvas e os pepinos. Nas bagas, a parede do ovário, ao amadurecer, se torna um pericarpo muito carnudo. As sementes se distribuem ao longo da polpa e têm um ou mais carpelos. O pepino, a abóbora, o melão, a melancia, por outro lado, são bagas curbitáceas. Nesse caso, o mesocarpo externo e o exocarpo endurecem, dando origem a uma casca que permite que a carne interior seja armazenada por um longo período de tempo. A drupa é um fruto carnoso que contém uma única semente protegida por um caroço duro. A polpa não é dividida em gomos como a polpa da laranja. A drupa é em geral coberta por uma pele fina. E entre as drupas a gente pode encontrar azeitona, abacate e várias outras. Falando de um modo mais científico, a semente ela é protegida pelo endocárpio, que é envolvida pelo mesocárpio. E aí, o mesocárpio é envolvido pelo exocárpio, que tudo isso vira o pericárpio. Os pseudofrutos, também chamados de falsofrutos, na realidade são as estruturas que não têm origem do desenvolvimento do ovário. Porque a gente tem que os frutos verdadeiros são na realidade os ovários desenvolvidos e o pseudofruto é aquela parte que tem carne, né? Aquela parte que a gente come efetivamente. Então, os pseudofrutos simples nada mais são do que o desenvolvimento ou do ponto de ligação entre a flor e o caule, chamado de pedúnculo, ou das regiões onde ficam os órgãos florais, também chamado de receptáculo. A gente tem como exemplo aqui o caju, né, que é um pseudofruto muito icônico, que a gente sabe que o fruto verdadeiro dele na realidade é a castanha. E o pseudofruto é a parte que a gente come, que é a origem do desenvolvimento do pedúnculo, né? E também temos a maçã como exemplo, que é o desenvolvimento ali do receptáculo, né? E temos como pseudofruto a parte carnuda que a gente come e a parte que a gente joga fora, né, é justamente o fruto da maçã, ou seja, a parte que a gente joga fora, na realidade é o fruto e a gente come o pseudofruto apenas. Né? A gente tem casos como o caju, por exemplo, que o fruto também é aproveitado de maneira alimentícia, né? A gente retira, extrai e frita de qualquer maneira, acaba comendo, mas em alguns casos, como o da maçã, a gente não come o fruto e acaba descartando ele. A infrutescência vem da florescência, que seria um grande conjunto de flores em uma mesma estrutura, que a partir de um tempo se transforma na infrutescência, que acaba sendo um conjunto de grandes frutos. Um grande exemplo é o abacaxi. Porque muitos podem achar que o abacaxi é uma fruta, um fruto, mas na verdade não. Ele é uma florescência que depois de um tempo vira infrutescência. E uma curiosidade é que aqueles quadradinhos que acabam vendo no abacaxi, cada um deles são um fruto. O que é um pseudofruto composto? Pseudofruto, também conhecido como infrutescência, é uma estrutura reprodutiva que a gente encontra em algumas plantas floríferas, como as angiospermas, e a gente tem que ressaltar que o pseudofruto não é o fruto verdadeiro, e sim
Partes acessórias, como o receptáculo floral ou estruturas florais modificadas, que se desenvolve junto com o fruto e meio que se torna um só junto com ele, às vezes tornando até indistinguível. É uma parte importante da planta, porque ajuda na dispersão e na proteção da semente, que é uma coisa essencial para que a espécie vá para frente. E os pseudofrutos estão mais presentes do que às vezes você pode imaginar na sua vida. A gente tem como alguns exemplos de pseudofruto o morango, Fragaria anácea, os figos e o caju. O caju é um caso muito peculiar, porque o caju em si, a parte que você vê, que você acha que é o fruto, não é o fruto real. O fruto real é sim sua castanha. Frutos que não fazem a polinização e a fertilização, que são os frutos partenocárpicos, né? Os frutos que praticam a partenocarpia. O que acontece? O que é a partenocarpia? A partenocarpia é o processo de produção sem a fertilização, sem a fecundação. Então, como é que essas plantas vão se reproduzir, né? Como é que essas plantas vão dar frutos? Se reproduzir não, como que elas vão dar frutos se elas não possuem fertilização? É simples, pode ser por um efeito natural mesmo das plantas, ou por o que acontece muito, que é a partenocarpia artificial, né? Quando as plantas são estimuladas com o hormônio auxina, injeta auxina no óvulo e as plantas são ali estimuladas. Então, para fechar com chave de ouro, frutos partenocárpicos são aqueles frutos que não passam por fecundação, né? E agora, um exemplo é a banana, que vai estar aparecendo aí, o limão Tahiti, que também vai estar aparecendo aqui, e a laranja baiana.